Pai do Senhor, irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Estou gravando essa pregação para o nosso culto de hoje, dia 19 de abril. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte para que nós pudéssemos orar a Deus. Pai bendito, na noite desse dia nós te pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações e nos oriente em toda a verdade para que possamos viver de forma digna diante do Senhor. Ó Deus, fale conosco, porque somos o teu povo, precisamos ouvir a tua voz e seguir as tuas orientações. É por isso que oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que eu estou aqui chamando de Você confia em Deus? É mais uma pergunta para avaliar como anda a nossa confiança no Senhor. E é claro que essa é uma questão importante e eu queria mostrar a vocês à luz de Esdras capítulo 2. Vamos então iniciar com o texto bíblico. Esdras capítulo 2. Eu vou tirar aqui a foto e aí vocês vão ter uma melhor visibilidade. O texto bíblico diz assim, acompanhe comigo. Ali, junto ao canal de Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante de nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e nossos bens. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão de Deus, do nosso Deus, está sobre todos os que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos os que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Amém. Bom, o que precisamos saber sobre esse texto bíblico que eu acabei de ler? Esse texto está nos relatando a forma como Deus providenciou o retorno dos exilados para Jerusalém. Mas o que mais me chamou a atenção na leitura desse texto é o que está escrito aí no versículo de número 22. Tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Veja que o pedido que Esdras iria fazer era um pedido legítimo. Não era um tipo de coisa absurda ou que infringia alguma lei. Ele iria pedir uma escolta militar para que eles fizessem a viagem de retorno a Jerusalém. Mesmo assim, esse texto está nos dizendo que ele sentiu vergonha. E a pergunta que a gente precisa responder para entender melhor o texto é: por que Esdras sentia vergonha de pedir uma escolta militar para acompanhá-los nessa viagem de aproximadamente 1.500 quilômetros, se esse era um pedido legítimo, um pedido até normal de se fazer? Bom, vamos dar uma olhada aqui no contexto para a gente tentar entender por que Esdras está dizendo que teve vergonha de fazer esse pedido. E eu queria olhar o contexto a partir do capítulo de número 7. A partir do capítulo de número 7, versículo de número 10. Vamos então à leitura. Observe que eu vou ler aí a partir do versículo 10, mas esses versículos que eu vou ler, eles vão nos dizer como Esdras se tornou conhecido por se destacar como um estudioso e um conhecedor da lei do Senhor. Essa era uma das funções do sacerdote, o ensino sobre a maneira correta como Deus deveria ser adorado. E veja que é isso que o texto está nos dizendo aí, capítulo 7, versículo 10 e 11. Esdras tinha se dedicado a estudar a lei do Senhor,
obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. O rei Artaxerxes tinha dado uma cópia da seguinte carta a Esdras, o sacerdote e escriba que estudava os mandamentos e decretos do Senhor e os ensinava a Israel. Então, primeira coisa que a gente percebe nesse contexto é que Esdras é um conhecedor da lei do Senhor e ele é um sacerdote que se dedica aí a ensinar Israel sobre a correta adoração a Deus. A segunda coisa que nós vamos perceber nesse texto aparece aqui para a gente no versículo de número 12. Como um conhecedor da lei do Senhor, Esdras vai pedir permissão a Artaxerxes, o rei, para retornar a Jerusalém e prestar culto a Deus ali em Jerusalém, conforme prescrito na lei do Senhor. Retomar aí os atos litúrgicos que Israel havia recebido do Senhor. Artaxerxes, o rei da Pérsia, vai então promulgar um decreto autorizando essa viagem. Olha aí o versículo 12 e 13. De Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da lei do Deus dos céus. Saudações. Eu decreto que qualquer israelita em meu reino, incluindo os sacerdotes e os levitas, que desejar regressar com você para Jerusalém, poderá ir. Então, segunda informação importante, como um conhecedor da lei, Esdras pede autorização para voltar a Jerusalém e o rei da Pérsia o autoriza a ir a Jerusalém para prestar culto a Deus. Bom, além de pedir a autorização, é importante nós percebermos aqui ainda no contexto que essa viagem ela é autorizada e mais do que isso, o rei também autoriza as condições necessárias para que eles se estabeleçam ali na terra e voltem a cultuar a Deus da maneira como Deus havia estabelecido na sua lei. Retornem a Jerusalém dentro das condições necessárias. Inclusive estabelecendo uma punição para aquelas pessoas que não obedecessem à lei do Senhor. Olha aí versículo 27 e 28. Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém, e que me mostrou o seu amor leal a honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os oficiais poderosos. Senti-me encorajado porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Então essa terceira informação também é uma informação muito preciosa. Eles vão retornar a Jerusalém e as condições necessárias para esse retorno foram autorizadas. Pensando nessas questões, a gente tem aí um grande milagre que aconteceu. Nós temos Esdras reconhecendo isso, reconhecendo que foi Deus quem providenciou essa condição ideal. Versículo 25 e 26, ele vai fazer uma doxologia, um cântico de louvor a Deus. Mas, quando a gente olha esse grande milagre, tem uma questão que eu julgo e avalio que a gente deveria pensar sobre o que o texto bíblico está nos dizendo. Nós temos aqui autorização para ir. Nós temos os recursos necessários para fazer a viagem. As pessoas acreditaram e se reuniram com Esdras para voltar. E há uma disposição para retornarem à terra prometida. Pensando nesses elementos que a gente acabou de perceber aí, o que é que poderia dar errado? Parece que eles já dispõem de tudo que necessitavam para retornarem a Jerusalém e prestarem culto a Deus e estabelecerem ali um novo templo ao Senhor. Se alguém perguntasse, depois de ler
esse capítulo 7 de Esdras a algum de nós, porque você acha que vai dar certo, nós responderíamos talvez com esses elementos ou alguns outros, dizendo, olha, a situação é muito favorável. É impossível dar errado qualquer coisa nesse contexto. A gente tem o rei que se tornou favorável, Deus que proporcionou a situação, enfim. Agora, se nós perguntássemos a Esdras, o que pode dar errado nessa viagem? Sem dúvida alguma, eu quero te mostrar isso, Esdras nos diria que se confiássemos nessas coisas, com certeza alguma coisa daria errado. Como é que essas coisas que são a solução do problema podem se tornar o próprio problema? E essa é a grande questão que vai nos aparecer aqui nesse texto. Eu queria apontar isso para você. Apontar isso com a leitura que fizemos no início. Aquela leitura inicial. Nessa leitura inicial, Esdras claramente vai nos mostrar que nós não conseguimos controlar todas as variáveis. Com certeza haverão muitos problemas e é uma viagem longa de cerca de 1.500 metros. Por isso mesmo que Esdras, no capítulo 8, versículo 21, diz: ali, junto ao canal de Ava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e aos nossos bens. A gente consegue perceber aqui que a grande preocupação de Esdras é em relação à viagem longa. Bom, se eles têm que fazer uma viagem longa de 1.500 quilômetros e a grande preocupação é em relação aos riscos da viagem, é fácil procurar uma solução, não é? Não é só chegar diante do rei e dizer ao rei, olha, o Senhor já nos autorizou a fazer a viagem, nós estamos retornando, mas é uma viagem longa, caminho perigoso. Haveria a possibilidade de nos dar uma escolta militar para a gente poder ir em segurança daqui de volta para Jerusalém? Essa parece ser uma solução plausível, uma solução óbvia, que todos nós apontaríamos ali para Esdras diante dessa preocupação. Mas aquele versículo que eu te chamei a atenção nos revela que é isso que causa vergonha a Esdras. Versículo 22. Pois tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger de inimigos ao longo do caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei, a bondosa mão de nosso Deus está sobre todos os que o adoram, mas seu poder e sua ira estão contra todos que o abandonam. Assim, jejuamos e pedimos com fervor que nosso Deus cuidasse de nós, e ele atendeu a nossa oração. Irmãos e irmãs, você consegue imaginar Esdras, que disse ao rei da Pérsia, Artaxerxes, que foi Deus quem estabeleceu que o povo dele deveria adorar em Jerusalém, que foi Deus quem prometeu que eles retornariam a Jerusalém, que seria Deus que providenciaria o retorno deles e que o rei seria um instrumento de Deus. Você consegue imaginar Esdras tentando explicar ao rei como eles precisavam de, mais uma vez, de uma intervenção do rei e não de Deus? Por isso que Esdras sentiu vergonha, porque para ele seria muito difícil explicar ao rei aquilo que antes ele disse com muito fervor e confiança. E é por isso que a reflexão de hoje gira em torno disso. Quanto nós confiamos em Deus? Às vezes nós dizemos que confiamos em Deus e as situações que se apresentam diante de nós provam a nossa confiança. Como seria constrangedor para Esdras, depois de tudo que ele disse acerca do Senhor e do que Deus havia dito e do que Deus faria,
voltar-se ao rei e dizer ao rei que ele precisaria de uma intervenção do rei. Para Esdras aquilo foi vergonhoso, porque ele expressou com palavras uma confiança em Deus que não dependia da força humana, não dependia do edito real, não dependia de recursos humanos, não dependia de nada. Se Esdras já disse isso, por que ele voltaria atrás? E é isso que o deixa envergonhado. Para Esdras, que era um conhecedor da lei, era vergonhoso crer numa fé que não lhe trazia segurança, que não trazia segurança ao seu povo. Por isso, eu gostaria de colocar aqui esses dois parâmetros para a gente pensar, onde a gente consegue identificar a confiança de Esdras. Com essa vergonha, Esdras está nos revelando o quê? Ele confia nos recursos, na autorização, nas pessoas, na disposição, ou ele confia na bondosa mão de Deus? É essa questão que deixa Esdras envergonhado. O receio de ir até o rei e fazer parecer com que ele confia mais nas circunstâncias favoráveis do que na bondosa mão de Deus. Eu aprendo nesse texto que, de forma sutil, a nossa confiança muitas vezes ela sai de Deus e passa a estar depositada nas circunstâncias. É porque as circunstâncias são favoráveis que a gente confia que tudo vai dar certo. E não porque Deus está conosco. Essa questão envergonhou Esdras. Eu queria ler para você uma citação para a gente pensar um pouco mais claramente sobre essa questão. É um comentário de João Calvino no livro dos Salmos. Ele comentando o Salmo de número 23, ele diz assim: embora Deus, por meio de seus benefícios, amavelmente nos atrai a si, como que por meio do sabor de uma doçura paternal, no entanto, não há nada em que mais facilmente caiamos do que em esquecê-lo, quando desfrutamos de paz e conforto. Sim, a prosperidade não só intoxica a tantos, guiando-os para além de todos os limites de sua jovialidade, mas também engendra insolência que os faz soberbamente erguer-se e pôr-se contra Deus. O comentário aqui está falando exatamente sobre essa autoconfiança que nós sentimos quando nós percebemos a paz e o conforto que Deus nos proporciona. E é disso que Esdras está sentindo vergonha. De fazer parecer que ele não confia em Deus. De fazer parecer que as suas palavras são palavras que na prática não devem ser vividas. Não são poucas as vezes em que nós confiamos mais nas coisas do que em Deus. E nós acreditamos que tudo vai dar bem porque as circunstâncias são boas. E não porque a mão poderosa do Senhor está sobre nós. Eu, falando isso a vocês, me fez lembrar um relato, aquela história que nós conhecemos de Gideão e os seus 32 mil soldados. O texto nos diz que haviam soldados com medo, soldados assustados, soldados despreparados e, principalmente, havia a possibilidade deles se tornarem soberbos em relação ao que Deus faria. Por isso, eu queria dar uma olhada neste exemplo, para mais uma vez você perceber como esse é um aspecto bíblico importante. Olha o que diz a história de Gideão. Juízes 7:2. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, irá se vangloriar, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. É exatamente a circunstância que está causando vergonha aqui em Esdras.
Ele não quer que a soberba tome conta do seu coração a ponto de fazer parecer que foi o rei, ou o próprio Esdras, ou a sua confiança é circunstancial. Não. A sua confiança é ultra circunstancial. E veja que nesse exemplo que estou citando a vocês, há algo muito sólido e importante para a gente pensar aí no versículo 7. O versículo 7 vai dizer assim, acompanhe comigo aí por gentileza. O Senhor disse a Gideão, com estes 300 homens eu livrarei Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. É de circunstâncias como essas que a nossa fé é posta em prova. A gente diz que confia que Deus providencia cuidado com poucos. Nós dizemos que Deus é um Deus que faz grandes coisas. Mas na hora da prática, nós podemos estar negando o poder de Deus, o senhorio de Deus, colocando a nossa confiança em recursos. Onde está a confiança? Em 32 mil soldados ou na a mão bondosa de Deus que está sobre nós? Esse texto, ele endossa aquilo que eu disse anteriormente. É provável, e talvez isso já tenha acontecido sem que você reparasse, que a sua confiança de que as coisas vão dar certo e que tudo vai caminhar bem, ela só existe por causa das circunstâncias favoráveis e não por causa da poderosa mão do Senhor que está sobre sua vida. O pastor Tim Keller, em seu livro Deuses Falsos, ele explica que essa é uma inclinação natural do ser humano. Naturalmente, o ser humano consegue distorcer coisas boas. Ele chama isso no seu livro de amplificador psíquico. Eu gostaria de ler para você. Amplificador psíquico. Aquilo que toma os desejos mais profundos do coração e os eleva a proporções idolátricas. É quando nós pegamos coisas boas e colocamos nessas coisas boas a nossa esperança, a nossa existência, a nossa confiança. Então perceba que isso não só deve causar vergonha em nós, mas nós devemos rejeitar esse tipo de postura, porque isso caminha para um tipo de idolatria contra Deus. Quando nós estamos confiando mais nas coisas do que no próprio Deus. O problema para Esdras não era possuir aquela autorização, o problema de Esdras não eram os recursos à disposição das pessoas ou qualquer outra coisa. O problema era colocar a confiança no lugar errado. Esse é o problema. Acreditar que as coisas irão bem, não porque Deus falou que elas irão bem, mas porque nós dispomos de recursos suficientes. Por maior segurança que uma escolta pudesse dar aos viajantes, Esdras sabia que nada poderia substituir a proteção divina. E nesse sentido, eu preciso compartilhar com vocês uma experiência própria. Como pastor, dirigente, eu já tive a oportunidade de fazer a aquisição de um lote de uma igreja como pastor, e eu me vi diante desse cenário. Nós tínhamos pessoas favoráveis à compra do lote, nós tínhamos o recurso que veio da nossa igreja sede, nós tínhamos tudo que precisávamos para adquirir um lote para construirmos o templo da nossa congregação. E foi naquele contexto de ter tudo que nós precisávamos que eu me deparei com esse texto de Esdras. Porque eu passei a confiar que as coisas dariam certo porque tínhamos o lote, porque tínhamos o dinheiro, porque o projeto estava andando bem, o planejamento estava dando certo. Esse é um pecado que nós não devemos cometer. O pecado de tirarmos a nossa confiança de Deus e passarmos a confiar nas coisas. Eu quero repetir, o problema está em colocar a confiança no lugar errado.
E por que Esdras não colocou a sua confiança no lugar errado? Porque, sendo um seguidor do Senhor, Esdras conhecia a Deus e sabia que podia confiar no seu caráter. Eu queria concluir essa reflexão com uma leitura de um texto bíblico de Salmos, capítulo 20. Eu penso que aqui nós temos resumido aquilo que Esdras sentiu vergonha e que nós também deveríamos sentir. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Tais nações perdem as forças e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos firmes. Dá vitória ao teu rei, ó Senhor. Responde ao nosso clamor por socorro. Você conseguiu perceber? Você reparou como o texto bíblico é claro? Onde está a nossa confiança? Você confia em Deus? Mas você confia por causa dos carros e cavalos? Ou você confia porque a poderosa mão do Senhor, a bondosa mão do Senhor está sobre você? Quanto você confia em Deus? Na prática, eu queria dizer uma coisa para você, encerrando a nossa reflexão. A sua confiança em Deus é expressa na sua maneira de viver. A maneira como você vive expressa o quanto você confia no Senhor. Por isso que a murmuração é um pecado. Porque a murmuração expressa exatamente falta de confiança. Não negue com o seu modo de vida aquilo que você diz acreditar sobre Deus. E se você está com medo, faça como Esdras. Reúna-se para orar. E confie em Deus. E clame a Ele. E jejune ao Senhor. E peça a Ele pela sua provisão. Coloque no Senhor a sua confiança. Não em carros e cavalos de guerra. Não no edito do rei ou em decretos humanos, em nada disso. É em Deus. Em Deus que deve estar a sua confiança. Feche os seus olhos. Eu queria encerrar com uma oração por você. Ó Senhor, a tua palavra nos diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. E foi disso que Esdras sentiu vergonha. Ele sentiu vergonha porque ele era um conhecedor da sua lei. Ele sabia do seu poder. Ele sabia que aquilo era uma promessa do Senhor para o seu povo. E sendo uma promessa do Senhor para o seu povo, ele tinha que confiar nisso. Assim como nós temos que confiar na promessa do Senhor ao seu povo. O que nós estamos te pedindo esta noite é que, com o auxílio do teu Espírito Santo, o Senhor nos ajude a confiar. O Senhor nos ajude a crer. É no Senhor que nós queremos depositar toda a nossa confiança. E por isso nós oramos neste momento e te pedimos isso. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana em nome de Jesus.